Estamos de volta com o programa Presença Espírita na Bíblia. Este programa, como eu digo sempre, ele tem por objetivo levar para os nossos irmãos de outras crenças, principalmente os da Bíblia, os que seguem a Bíblia, que nós espíritas também seguimos a Bíblia. E é um programa espírita com esse enfoque, principalmente. Um enfoque bíblico, porque o espiritismo é bíblico, e com um enfoque também teológico e sempre destacando para nós espíritas essa proeminência da doutrina espírita, que eu costumo dizer é a religião evangélica, verdadeira, porque nós seguimos de fato o evangelho e não tanto os dogmas que nós respeitamos. E então eu costumo dizer, nós somos os verdadeiros evangélicos. Mas por que bato nessa tecla? Porque muitos irmãos nossos pensam que nós somos contrários à Bíblia, e não. Pelo contrário, nós somos biblistas. Estudamos nas casas espíritas constantemente a Bíblia, e principalmente o Novo Testamento, porque nós somos cristãos. Respeitamos o Velho Testamento, mas ele, na verdade, é mais para os nossos irmãos judeus, o Velho Testamento. Uma outra pergunta que chegou para nós aqui é: Deus nos criou com livre arbítrio e com o poder de pecarmos? Uma pergunta interessante. Sim, Deus nos criou seres livres, dotados de livre arbítrio. Quer dizer, nós somos livres para fazermos o mal ou o bem. O objetivo da mensagem bíblica, principalmente do Evangelho, e eu diria de todas as religiões, é de nos ensinarem que nós devemos praticar o bem. Mas como nós somos livres, Deus nos criou assim, dotados do livre-arbítrio, então nós podemos optar. Não devemos, mas podemos optar para fazermos o mal ou o bem. O Evangelho, a Boa Nova, a mensagem que Jesus nos trouxe, e como eu disse, de todas as religiões, mostram para nós que nós devemos praticar o bem, porque é melhor para nós praticarmos o bem. Porque praticando o bem, nós vamos abreviar a nossa felicidade, aquela felicidade espiritual que nos traz paz, tranquilidade. E se nós optarmos para o mal, ensinam-nos todas as religiões, e principalmente a doutrina espírita. Se nós praticarmos o mal, nós vamos colocar um entrave na nossa evolução espiritual. Nós vamos ficar estagnados. Andar para trás, não, nunca. O espírito não retrograda, ele não vem para trás. Ele pode parar, estagnar-se. Então, o objetivo das religiões é esse. Agora, nós temos por característica duas coisas que os animais não têm, que é exatamente o conhecimento e esse livre-arbítrio. Primeiro, nós temos que conhecer o que é certo e o que é errado, para depois, então, nós optarmos ou para o certo ou para o errado. Quando Deus nos deu o livre-arbítrio, ele sabia que nós iríamos praticar o mal. Mas esse mal praticado, ele não faz Deus sofrer. Quem vai sofrer com o mal praticado é o nosso semelhante e, por consequência, nós mesmos, nós próprios. Por exemplo, se eu der um prejuízo a alguém
de R$ 100, eu transgredi a lei de Deus, que proíbe o roubo, o desrespeito ao bem do outro. Então, quem vai sofrer com isso é Deus. Deus é o criador da lei, mas não é Ele que vai sofrer com a transgressão da lei por parte de nós. Quem vai sofrer, então, é o nosso semelhante, aquele a quem nós damos prejuízo, a quem nós fizemos algum mal, e nós próprios vamos sofrer por quê? Colhemos o que semeamos, é a lei de causa e efeito. E essa lei de causa e efeito é divina, podemos dizer, ou pode ser de espíritos que criaram essas leis em nome de Deus, como está no livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 14, Deus tem seus espíritos trabalhando no seu projeto. Então, essas leis são de Deus lá no fundo, mas podem ser feitas pelos próprios espíritos, encarnados e desencarnados. Por exemplo, a nossa Constituição, ela tem princípios morais e também princípios que visam o bem-estar material do cidadão brasileiro, das pessoas. E quem criou essas leis? Quem criou essa Constituição brasileira? Foram os nossos deputados, os nossos senadores, encarnados, espíritos encarnados, mas desencarnados também os espíritos podem atuar, como nós sabemos. Mas então, quando Deus nos deu o livre-arbítrio, Ele sabia que esse livre-arbítrio poderia ser prejudicial a nós, porque nós teríamos condições de praticar o mal, e esse mal é um inconveniente para nós, é um mal para nós mesmos. Ele sabia disso, mas Ele nos deu o livre-arbítrio a si mesmo. Porque, aliás, se não tivéssemos o livre-arbítrio, não seríamos seres humanos. Porque, como eu disse, a nossa característica de seres humanos é o intelecto, que nos dá a condição de termos conhecimento, e a opção para praticar o bem ou o mal, o livre-arbítrio. Então, quando Deus nos deu o livre-arbítrio, Ele sabia de tudo isso, que nós iríamos cair, como nós lemos lá em Eclesiastes, o justo cai 7 vezes e se levanta. O justo é aquele que é santo, e, no entanto, ele peca 7 vezes, e 7 aí é um número imensurável dentro da Bíblia. Não é o número 7 nosso, é figurado isso aí. Então, Deus sabia de tudo, que o próprio justo, aquele que é santo, iria cair muito, usando mal, fazendo uso mal do seu livre-arbítrio. Mas Ele achou que valia a pena a si mesmo para nós. Por que valia a pena? Porque Deus não criou ninguém, nenhum ser humano para a desgraça. Ele criou-os todos para a felicidade perene, que nós podemos dizer eterna, como se diz comumente. Então, Ele nos criou para isso. Agora, nós, com o nosso conhecimento evolutivo, como Ele mesmo disse, conhecereis a verdade e ela vos libertará, disse Jesus. Mensagem de Deus para nós, que Ele trouxe de Deus para nós. Então, vejam que os 2 verbos estão no futuro, conhecereis a verdade e ela vos libertará, que também está no futuro. Quer dizer, não é por agora, é de acordo com a evolução que vai acontecendo. E nós descobrindo de fato a verdade verdadeira, a verdade plena, aí nós vamos optar para a prática do bem. E um dia vai chegar assim. Vamos optar sempre para o bem. Porque quanto mais evoluirmos,
mais nós vamos nos tornando semelhantes a Deus. Quanto mais nós evoluirmos, e eu diria, quanto mais nos tornarmos perfeitos, nós vamos nos tornando seres semelhantes a Deus. Como diz lá no início da Bíblia, criemos o homem à nossa imagem e semelhança. E como eu costumo dizer, não vamos ser iguais a Deus nunca. Jesus nos aconselha, sede perfeitos como é perfeito o vosso Pai Celestial. É uma força de expressão de Jesus. Quer dizer, nós devemos ter a perfeição de Deus como sendo uma seta, como sendo uma bússola, apontando para nós o caminho certo, o caminho reto. E cabe a nós escolhermos, seguirmos esse caminho. E como o próprio Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas quem tem que caminhar nesse caminho, nessa estrada, somos nós mesmos, usando o nosso livre-arbítrio. Se nós caminharmos para o erro, estamos fora desse caminho que é Jesus. Mas estamos chegando ao final. Quero agradecer a sua assistência, o seu carinho conosco e deixo aqui um e-mail que vai aparecer também na telinha para você sugerir para nós assuntos, fazer as suas perguntas. É penb@redemundomaior.com.br. Repetindo, penb@redemundomaior.com.br. Muito obrigado, que Deus, Jesus e Maria abençoem a todos nós.